o De La Cruz, a contratação mais impactante da era Rodolfo Landim, de 19 para cá, seria o De La Cruz a contratação mais impactante? A gente vai mostrar as mais caras do Flamengo nesse período, de 19 para cá, que é o período desse elenco super qualificado da equipe. O Gerson é a contratação mais cara da história do Flamengo, 92 milhões de reais em sua segunda passagem. O Arrasca, em 19, custou, à época, essa fortuna aí, quase 90 milhões de reais. Pedro também, quase 90 milhões de reais. O Gabigol, cara, ele tá entre as mais caras, mas eu sempre lembro que ele não era o plano A do Flamengo. O Flamengo queria o Pablo. Ao não conseguir o Pablo... No primeiro momento ele veio emprestado. Ele mirou no Gabigol. Tem que pagar essa grana. Depois ele virou um jogador importantíssimo na história do clube. Aí vem o De La Cruz, 77 milhões. O Cebolinha, por mais que ele não tenha vingado como se esperava, é sempre bom lembrar que era um jogador que disputava a vaga na seleção e atuava mal na Europa, mas era um jogador que vinha com um histórico bom de seleção brasileira. Aí o Gerson, primeira passagem, o Luiz Araújo, o Alan, que chegou nesse ano por 43 milhões, e o Ayrton Lucas. Não está aí o Rafinha, o Felipe Luiz, o Pablo Mari, o Rodrigo Caio, contratações também de grande impacto nesse passado recente do Flamengo. Então eu faço a pergunta, seria o De La Cruz a contratação de maior impacto do Flamengo de 19 para cá? Como é que vocês veem? Eu acho que se ele conseguir dar esse retorno que todos os outros que foram contratados por esses valores deram, né? No caso Arrascaeta e companhia, Luiz, o André, naturalmente, quer dizer, vai ser um investimento bem pago, né? Porque quando você traz um jogador desse nível, automaticamente você espera que isso esteja atrelado a conquistas, né? Pelo fato do investimento ser um investimento tão alto como foi feito com diversos desses jogadores, né? Que é impactante, porque o que a gente viu, principalmente, ele fazer na seleção uruguaia, ainda mais no último jogo contra o Brasil, é um cara que vai trazer, eu acho que vai agregar muita coisa ao Flamengo. Lédio Carmona, seria De La Cruz a contratação de maior impacto do Flamengo? Eu tinha dúvida, eu estava pensando nisso aqui, eu estava até conversando com o Maestro antes do programa, entre o Arrascaeta e o De La Cruz. Mas como a palavra é impactante, o De La Cruz joga 6 temporadas como titular do River e hoje ele é o melhor jogador do River, que é um adversário direto do Flamengo na Libertadores. Então isso já é um ponto a favor. É titular da seleção uruguaia, por exemplo, o Arrascaeta é reserva do De La Cruz. É um jogador conhecido pelos principais clubes do mundo. Ele poderia muito bem ter ido para a Europa. Proposta certamente ele tinha. Talvez não para um clube que ele imaginasse do tamanho que ele merecesse. O Arrascaeta foi uma grande contratação. O Flamengo desfalcou o Cruzeiro, que também era um time que brigava na época com o Flamengo cabeça a cabeça. Mas eu acho que pelo tamanho, hoje do De La Cruz, no mundo, internacionalmente, e pelo desfalque que o Flamengo acaba impondo ao River Plate, o De La Cruz é a maior contratação. Uau, hein? Eu acho. Mas é ali cabeça com a Arrascaeta. Eu me lembro que na época o Flamengo pagou o valor do Arrascaeta, que a gente acabou de mostrar. Muita gente, nossa, mas que o Arrascaeta não vale isso, lembra? Fortuna que o Flamengo está pagando. Deixa eu te mostrar uma mensagem do presidente do Flamengo, melhor fonte não há, né? Deixa eu ler aqui certinho quanto ele disse que o clube pagou no Arrascaeta, cara. Mensagem, 18 milhões de euros. O presidente do Flamengo disse que o clube pagou 18 milhões de euros no Arrascaeta. Então, assim, foi na época uma loucura, ele mesmo considera, uma loucura financeira, mas de retorno técnico todos os anos. Mas eu acho que é isso que eu digo em relação, né? Para você fazer um investimento desse porte, você vai precisar que esse cara ele te dê exatamente esse retorno, entendeu? Que outra coisa, o Arrascaeta passou nesses 5 anos que ele está no Flamengo, ele passou boa parte disso aí com problemas físicos, né? Mas quando ele esteve em forma, ele foi o jogador que mais desequilibrou em todas as competições, né? Haja vista o jogo contra o River, da final lá da Libertadores. É que ele que inicia a jogada, dando um carrinho, e depois dá o passe pro Gabriel fazer o gol. Isso aí. Né? O Nico, exatamente. O Nico foi amadurecendo, né? Ele não era o principal jogador do River. Era o Nacho. E ele era mais atacante também, não era? Na época era o Pitti.
Tite Martínez. Martínez. Depois foi o Santos Borré, tinha muita moral. E ele estava sempre ali, às vezes ele ficava no banco. E ele foi amadurecendo, crescendo. Ele chegou agora ao ápice dele. Tanto que ele hoje é um dos principais jogadores da seleção uruguaia. E o Arrascaeta é reserva dele. Porque ele jogou contra o Brasil lá no Centenário. Agora na vida. Ele jogou pra burro lá, cara. Tá jogando muito bem. Com esse elenco e com esse poder de investimento que o Flamengo tem, mérito do clube, né, que chegou nesse patamar financeiro, você sempre espera muita coisa do Flamengo. No mercado, na próxima temporada, a gente já esperava nesse ano, sem nenhuma taça, a gente já esperava muita coisa do Flamengo. Não aconteceu, o clube trabalhou mal. Mas para o ano que vem, o Flamengo já larga com o Tite contratado. Acho que esse é uma grande diferença. Tendo mapeado em Lédio, alguns você acha meses. que, para mim, a grande diferença que pode fazer é o planejamento para 24. Sim. E não houve para 23. Aquela história das férias, com 3 competições decisivas logo no início do ano. E essa falta de planejamento, ela influenciou a temporada toda. O Flamengo fala em Léo Ortiz. O Flamengo confiou muito na temporada passada que o Vitor Pereira, treinador que com o elenco inferior ao do Flamengo havia dado um calor no time na final da Copa do Brasil, que ele pudesse chegar e no Mundial fazer algo semelhante com o time superior. Tiro na água, nem na final ele chegou, depois fez um estadual complicado, foi goleado pelo Fluminense e caiu. Aí veio o Sampaoli, acho que o Flamengo demorou para demitir o Sampaoli. Hoje eu consigo afirmar Talvez tenha isso. perdido a Copa do Brasil por causa disso. Sim. E a vantagem que ele tem agora em relação ao ano passado é que ele já termina o ano com o Tite tendo mapeado o elenco, o que ele quer, o que ele precisa. E se você vira o elenco do Flamengo, você mostrou agora, por exemplo, o Alan. Jogou muito pouco, se lesionou. Se espera muito do Alan, por exemplo. Nem em 19 o Flamengo teve isso, né? Porque em 19 ele começa com o Abel Braga e ele vai fazer uma troca no meio da temporada, vem o Jesus. Meio aleatório, assim, né? Ele teve um pouco de sorte em 19. Agora o Flamengo já começa o ano com o treinador que ele queria, mapeando o elenco, influenciando nas contratações. Isso. Pela razão, pela lógica, sou obrigado a dizer que o Flamengo desponta como um time muito duro de ser batido no ano Flamengo que fala vem. no Léo Ortiz, né? Eu acho que fala no lateral esquerdo. né? De La Cruz. O Léo sim. o Léo Ortiz é um jogador evidentemente pedido pelo Tite, que ele por pouco não levou o Léo Ortiz para a Copa. E o Matias Vinha é a cara do lateral que o Tite gosta, lateral alto, que vai ao ataque, mas sabe defender, pode fazer terceiro zagueiro, e no Uruguai tem feito terceiro zagueiro na seleção uruguaia. Nem sempre, nas 2 primeiras datas FIFA ele fez, no jogo contra o Brasil ele ficou na reserva, ele entrou no segundo tempo. Ele tem jogado mais como zagueiro com o Bielsa do que como lateral. No clube dele não, no Sassuolo ele tem jogado como lateral. É o típico lateral que o Tite gosta. Isso é pedido direto do Tite, o Martins Villa. Então, é isso. Eu acho que o De La Cruz nem tanto, que o Flamengo já queria o De La Cruz ano passado, então acho que já é um trabalho que já mais tá, da diretoria, né? Eu acho que já é um desejo, mas que evidentemente que o Tite... Com aval do Tite, lógico. Alguns esforços você Agora, nem precisa, né, cara? É óbvio que o Tite vai dar aval para o o Léo De La Ortiz Cruz. sai da pranchetinha do Tite e o Matias Vinha também, direto. Eu acho que fica de bom tamanho. São 3 grandes reforços. Não sei se o Flamengo precisa de muito mais que isso, não. Informação que eu tenho, Vai mais. que o Everton Ribeiro é pretendido por alguns clubes brasileiros, entre eles o São Paulo, por causa do Dorival. O Dorival adoraria contar com o Everton Ribeiro, mas o Tite não quer abrir mão, porque ele acha que nesse ano vai ser importante. Esse é um ano, cara, que assim, me irrita muito o calendário brasileiro para esse ano. Porque esse é um ano que vai punir o clube que contrata os melhores jogadores. Porque quando chegar lá em junho, você vai perder De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Piquerez do Palmeiras, você vai perder jogadores. Silvinha, tiver aí. Silvinha tiver, Talvez o Pedro, Léo Ortiz. oi? Talvez o Léo Pedro, Ortiz. talvez o Léo Ortiz, você perde jogador. São Paulo vai perder o Arboleda, Sim. Talvez o Galo perca o Paulinho. Piquerez, o Palmeiras. Então, assim, você contrata os Fluminense jogadores perde bons, Arias, que são jogadores, Gustavo talvez o Nino, Gustavo Gomes. Você contrata jogadores de seleção, e aí quando você está no meio da temporada, podendo valer muita coisa ali, você perde jogadores para a Copa América. E aí você não tem o que fazer, você tem que ter elenco para suprir a ausência. Pô, imagina, o Flamengo pode perder De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Pulgar, Eventualmente Vinha. sim, Vinha, Varela, tudo bem, o reserva, mas é mais um jogador. Até 6 jogadores o Flamengo O pode Grêmio perder. perde o Vila Sante, o É surreal Carvalho. isso. Então você tem que se programar para isso. E nesse cenário, o Everton Ribeiro pode ser importante mesmo.
Você perde De La Mas Cruz, o Flamengo quer Arrascaeta. dar 1 ano pro Everton quer 2, né? Sim, mas eu digo que, não sei se vai renovar. Diz que o Flamengo não quer abrir mão do Everton Ribeiro. O que parece acertado para esse ano, ainda que ele seja banco. Porque era o conceito do Scarpa também, do Flamengo. Ele não seria titular, mas você vai precisar dele, cara. Talvez isso tenha sido até determinante pela escolha do próprio Scarpa. Sim. De ir pro Galo para jogar mais. Sim. Então estamos de acordo que até aqui é uma contratação bombástica De La Cruz, né? Bombástica. E eu queria refletir com vocês sobre esse fim de ano do Gabigol, cara. Que o nome dele esteve no noticiário muito fortemente por diferentes razões. A primeira delas é técnica. Gabigol teve um ano abaixo, foi o pior ano dele. Ele termina a temporada reserva mesmo, assim, banco, né? Só entra em situações bem específicas. Deu uma entrevista num podcast em que ele alimentou o desejo do Corinthians em tê-lo. Aqui no Seleção, o presidente corintiano realimentou a história, disse que o Corinthians quer, vai sentar com o Flamengo, acredita, que conta com o interesse do Gabigol. Aí o Gabigol está desmentindo matérias do jornal O Globo sobre valores da renovação contratual. Depois, a última notícia que envolve o Gabigol é que ele está denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. Ele se recusou a fazer o exame antidoping numa visita surpresa, fez depois e deu negativo. Mas essa negativa dele pode dar uma dor de cabeça para o Gabigol, isso pode virar um problema para ele. Então, o nome do Gabigol foi muito falado por várias coisas, menos gol nesse fim de ano. Ele teve problema de contusão também, né? Teve Sim. uma contusão que, pelo menos foi o que ele disse, né? Que jogou praticamente toda a temporada com uma contusão que impediu que ele pudesse ter, vamos dizer assim, o melhor desempenho dele. Eu estou muito curioso, cara, sobre como será o ano que vem, porque é o último ano de contrato dele. O Tite, isso é sabido, não vou florear uma informação que todo mundo sabe. Não é o jogador preferido do Tite por questões de jogo mesmo. Isso já estava claro na seleção brasileira. Está claríssimo agora no Flamengo. O próprio Gabigol disse no Podpah, no podcast, que o Pedro é um jogador que gosta de maior preferência. Como com o Sampaoli, o Gabigol era o jogador de características preferidas do técnico. O que você acha que vai acontecer com ele, maestro? Eu não sei, eu acho que vai depender principalmente dessa recuperação física dele, né? Porque se você for olhar os números do Gabriel no Flamengo nesses últimos anos, André, não tem como você contestar. A gente pode contestar 2023, né? Mas os outros anos, quando ele esteve na melhor forma dele, tanto que ele se tornou ídolo da torcida. E mesmo 23 ele foi o segundo artilheiro do time. Luiz, mas ele pode até ter feito em números, né, os gols, mas desempenho dele, principalmente, né, dentro do time, que fizesse com que seja aquele intocável como ele foi em 19, 20, 21 e 22, isso não sei. Aí as pessoas falam, tem ciclos. Existem ciclos, mas se as condições físicas deles estiverem, vamos dizer, dentro daquilo que a gente viu nos últimos anos, aí vai ser para o treinador, independente do gosto ou não, André, porque o cara goza de um crédito muito grande. Entendeu? Eu já falei aqui sobre isso. Eu duvido que o Flamengo venda o Gabigol para o mercado nacional. E tudo bem, falta um ano de contrato, senão depois sai. Não, o Flamengo não vende, o Corinthians não paga multa. É só se chegar numa situação insolúvel mesmo. Não tem mercado na Europa, difícil. Eu acho que o Flamengo deve mantê-lo, cara, e apostar que ele se recupere.